9h35, nós estamos conversando no Jornal da CBN com o presidente do Sindicato dos Químicos, o coordenador da Força Sindical, isso para ficar em duas das suas atividades, porque ele tem várias outras atividades. Eu vou até arriscar de falar duas delas, você me corrija, Herbert, você inclusive é deputado dentro da maçonaria, um dos representantes lá em Brasília, acertei? Não, no Estado, agora Agora deputado estadual. Deputado estadual, mas tem federal, não tem? Na minha área agora não tem mais federal. Agora, só estadual. Você é um dos representantes também, acho que da OIT, também, né? Lá, anualmente a gente elege, eu já estive muitas vezes como representante no Brasil na OIT, como representante dos químicos, tudo, para a gente discutir as convenções, que são as normas internacionais. São as coisas, falam as NRs, né? A NR no Brasil, as normas lá... e lá são as normas internacionais da OIT, né? Bom, a gente chama de OIT, número X, número Y. Quais são outras atividades que você tem, além da coordenação da vice-presidente da Força Sindical e vice-presidente também do Sindicato dos Químicos, aqui, da Federação dos Químicos do Estado de São Paulo, represento também no Conselho Nacional do SESI, e também em algumas empresas eu represento o Conselho de Trabalhadores na área internacional. O Paulinho tem alguma coisa a ver ainda com a Força Sindical ou não? Paulinho é presidente de honra? O presidente de honra, honorário, né? Recentemente ele fez aí um vídeo nas redes sociais, inclusive falando, uma das frases desse vídeo, ele falou assim: poxa, Lula, tá difícil te ajudar, e olha que eu te ajudei muito, justamente com aquela declaração do presidente, que tá caro, não compre até baixar. Até o Paulinho da Força entrou nessa aí, não digo para dar um puxão de orelha, não, mas se posicionando com relação à fala do presidente Lula. É importante o Paulinho chegar aí com todos os outros. Ele não falou nada diferente do que eu falaria. Né? Então, eu acho que a fala do Paulinho foi perfeita, porque não cabe o presidente da República vir puxar a orelha do povão. Porque foi isso que ele fez. Ele puxou a orelha do povão. Espera aí, o povão é que tem direito de puxar a orelha da presidência da República se não está tendo retorno combinado. Até porque quem o colocou lá? Foi o povão. Então, ele tem que prestar a continência ao povão e não o povão. Ele é uma coisa meio errado, o cachorro correndo atrás do rabo. Não dá isso aí. Meu amigo Herbert, vamos entrar num assunto aqui do polo petroquímico aqui na cidade de Cubatão. Eu sempre vi e vejo, meu amigo Herbert, uma falta de atenção. É um sentimento meu, e todos os convidados que participam do Jornal da CBN têm total liberdade de discernar qualquer tipo de opinião. Ninguém será cerceado da sua opinião, da sua análise. Mas quando eu provoco um questionamento, eu provoco um sentimento da população. Eu vejo que a gente fala com tanto amor, né, com tanta grandeza sobre o maior porto do hemisfério sul, que é o Porto de Santos, mas a gente não tem tanta atenção com relação ao polo petroquímico, que, a meu ver, é um polo importantíssimo para o estado de São Paulo e, por que não, para o Brasil. Tivemos aqui momentos difíceis, o desemprego de mais de 4 mil pessoas da Usiminas, aí, que era Cosipa, depois virou Usiminas. Eu não vi nenhuma movimentação política, de fato, para tentar evitar, e isso acabou refletindo principalmente na cidade de Cubatão, que tem um índice muito significativo de desempregados se comparado à população, e a gente não vê nenhuma movimentação dos nossos representantes. É óbvio que não vai ser um deputado federal ou estadual que vai chegar ao presidente, ou o presidente da indústria tal, não fecha, pode deixar aberto. Não. Tem que promover políticas públicas, talvez baixar algum tipo de imposto, de incentivar para que essas indústrias continuem não só gerindo, mas não dispensando seus funcionários e colaborando com o crescimento do Brasil, até com a exportação. E eu não vejo muito carinho, muita atenção dos nossos representantes com o polo petroquímico. Eu não sei se eu estou falando demais, Herbert. Douglas, você falou exatamente uma parte do que eu queria falar. Douglas, realmente nós não temos, o polo de Cubatão não tem um padrinho político, nem um deputado estadual, nem um deputado federal, ele realmente apoia. Tanto é que nós trouxemos agora há pouco tempo, ano passado, senadores, deputados de outros estados para conhecer o polo industrial. Todos os outros foram convidados e nós não tivemos a representação de nenhum deputado federal, nenhum deputado estadual. E, pasme, Douglas, nós não tivemos
uma representação da cidade de Cubatão, seja da prefeitura, Onde seja os estava o vereadores. polo? Onde está o polo? Que a cidade de Cubatão depende do polo Opa! industrial, certo? Não há menor perspectiva de Cubatão funcionar sem o polo industrial. Cubatão realmente cresceu, virou cidade em função do polo industrial. E hoje o que nós estamos vendo é um polo que está terminando, tá? Eu, por uma questão de sigilo que eu tenho, né? A gente tem, muitas vezes, numa negociação, a gente tem que assinar um compromisso de sigilo, eu não posso divulgar ainda o nome, mas hoje nós teremos o anúncio de encerramento de atividade de mais uma unidade industrial em Cubatão, Que triste certo? notícia, Herbert. Nós teremos uma expectativa de mais uns 600 empregos diretos, aí a perda desses 600 empregos, que provavelmente isso aí significará mais alguns milhares de empregos na região, fora a perda de tributos, tudo. Mas uma coisa, Douglas, Irreversível isso, Herbert? isso é reversível. Veja, é uma coisa que a gente vem falando há tantos anos, né? Eu já repeti aqui mesmo no teu programa, já falei a questão do fertilizante do país, que nós temos um excesso de tributação, você tem tributo aqui, e quando manda para outro estado, outro tributo, enquanto que fertilizantes que vêm de fora tem isenção total, é tarifa zero. Então não dá para competir. Ninguém vai falar para alguém investir para ter prejuízo, é impossível. Não dá para negociar a permanência de alguém tendo prejuízo, não dá. É assim que funciona. Então, isso daí é uma questão que está acontecendo. O Brasil produzia 11 milhões de toneladas de fertilizantes, hoje produz só 6 milhões. O Brasil consumia 25 milhões de toneladas, hoje consome 45 milhões Ou de seja, toneladas. passou a consumir mais e produzir menos. Exatamente. Por quê? Por alguns motivos. Essa tributação é um dos problemas. A Petrobras coloca o preço do gás o dobro do preço do mercado internacional. Tá certo, ela tem lucro? A Petrobras tem lucro, lucro para distribuir para os acionistas. Aí eu pergunto, lucro em cima de quem, cara pálida? Lucro em cima de nós? Em cima dos brasileiros? Então, essa questão que está acontecendo, que não é de hoje, né? A questão da tributação começou em 2008, essa loucura que eles fizeram com a tributação em cima do fertilizante, aumentando aqui e diminuindo lá. 2008? 2008, eu me lembro, até fui conversar na época do governo Alckmin aqui, mas o próprio secretário da Fazenda chegou para mim e falou: fui eu que dei a ideia. Então, na ideia deles, trocaram o pêssego em calda, que tinha isenção, e botaram fertilizantes com isenção e passou a cobrar imposto do pêssego em calda, como se isso compensasse alguma coisa. É uma loucura, Totalmente né? desconexo. Isso aí o que acontece? Hoje, o fertilizantes é a principal pauta de importação do Brasil, certo? A parte negativa da balança comercial do setor químico, 60% dessa pauta negativa é o fertilizante que nós importamos, certo? E nós somos um país dito que é o país do agronegócio. Então fica uma coisa meio ridícula quando a gente fala que a gente está produzindo menos insumos justamente para produzir mais alimentos. Nós estamos transformando cada vez mais, o país está regredindo para só produtor de commodities, né? Coisas que não agregam valor, produção sem valor agregado. Lembrar que a indústria ela distribui renda, o agronegócio ele é concentrador de renda. Então, isso daí está acontecendo, é um problema sério, é um problema sério. Parou por aí? Não, Douglas, não parou por aí. Tá? A gente sabe que isso vai acontecer e está acontecendo não só aqui, tem uma informação de mais outra unidade no estado de São Paulo também, encerrando atividades também, tá? Com mais 2 centenas de trabalhadores diretos, provavelmente nós vamos ter também Eu acho que é mais. uma na região metropolitana de Campinas, é isso? A informação que eu tenho é que seria nessa região também, tá? Então, essa sequência de ocorrências que nós estamos tendo, fala: mas é empresa isso, é empresa aquilo. Não é empresa. Como é que uma empresa vai continuar funcionando se ela tem prejuízo? Nem se eu Lógico. tiver uma loja de armarinho, eu vou continuar com ela se ela estiver me dando prejuízo. Não tem lógica. Sou eu o culpado? Ou é o culpado é o sistema, é o governo que está fazendo? E a gente vem falando isso há muito tempo. Vem chamando vereadores, vem chamando deputados estaduais, vem chamando deputados federais para participarem, para discutir isso daí, darem peso nessa pauta da produção industrial. Mas, infelizmente, parece que aqui só tem porto, né? Então a gente fala, olha,
dá para pensar um pouquinho na outra parte, porque vai chegar uma hora que o porto é para quê? Para o porto vai servir para exportar o agronegócio e para importar matéria-prima com valor agregado. É isso daí, na verdade. Não é o problema, não é o porto, mas as atividades que o porto está se concentrando são para isso. Então Agora, Herbert, é ilógico. essa notícia me deixou muito preocupado a respeito desse fechamento de uma indústria no polo petroquímico da cidade de Cubatão, mais preocupado ainda quando você respondeu que é irreversível. E a minha preocupação é a seguinte: o que uma liderança sindical, e você tem trânsito não só no governo do estado, como no governo federal, o que você tentou e que você não conseguiu para tentar fortalecer ou reverter? Ou seja, é simplesmente uma redução dos impostos, sendo que lá fora esses produtos chegam, eles são importados sem impostos e aqui eles são taxados? Essa é uma das partes. Atualmente, eu vou lhe falar um exemplo. Eu tive alguns anos atrás, diria uns 10 anos atrás, em Brasília, e numa reunião da Frente Parlamentar da Química, coisa que eu participo há 15 anos, participo da Frente Parlamentar, sempre tentando representar o interesse dos trabalhadores lá em Brasília. E o presidente da Galvani, o próprio Galvani, ele colocou lá, tanto para os ministros como para deputados, senadores que estavam presentes, falou: olha, nós propomos o seguinte, nós, setor químico, nós propomos dobrar a produção de fertilizantes com recursos próprios. Vocês não precisam emprestar nada para a gente se vocês regularizarem a questão dos tributos e da matéria-prima. Nós só precisamos disso. Nós acreditamos no Brasil, estamos dispostos a investir. Isso que ano? Isso é questão dos 10 anos atrás, né? Foi feita a proposta, mas, na verdade, o governo não aceitou tudo. Você vê, nós temos o FN3, o FN3 é uma fábrica de fertilizantes lá em Mato Grosso, certo? Começaram a construir, gastaram 3 bilhões e 800 milhões na época, aí foi no governo Dilma, ela paralisou a construção e ela ficou abandonada até hoje, tá? Abandonada hoje, estão falando em voltar a fazer a construção. Jogou dinheiro fora. Nós temos o Polo Petroquímico do Rio de Janeiro, está há 40 anos abandonado lá, certo? Compraram todos os equipamentos só apodreceram, já não serve mais para nada. A base de uma produção petroquímica é a amônia. O governo federal fechou a unidade de amônia lá do Paraná, de Araucária. O governo federal fechou também a fábrica de Camaçari de amônia, fechou também a fábrica de amônia lá de Sergipe, lá de Laranjeiras. Hoje, a única fábrica de amônia funcionando no Brasil e não está a capacidade total é aqui em Cubatão, na Yara. Nós mantemos essa fábrica aí funcionando. Não com capacidade total, mas com menor capacidade. Por quê? Porque o preço do gás controlado pela Petrobras é o dobro do preço cobrado internacionalmente. Fica difícil trabalhar aqui nessas condições. Quando você fala que essas indústrias fecharam, elas fecharam por quê? A alegação da Petrobras é que o gás estava caro. Mas quem fornece o gás? É a Petrobras. Então, ela põe o preço acima, depois diz que ela não consegue funcionar. E não teve uma ação política, ou seja, um representante, porque nesse caso, aí a população tem que entender, eu vejo que a representatividade política também se envolve aí, ou seja, de um deputado, de um grupo de deputados, de parlamentares, eles estão lá justamente para fazer esse meio de campo. Dou até um desconto. Bom, o presidente não sabe tudo, por isso que ele tem os ministros, por isso que ele tem os representantes, as lideranças sindicais, e olha que o Lula veio do berço do sindicalismo, então ele sabe muito bem o que quer representar uma categoria. Olha, eu diria que a Petrobras é um governo dentro do governo, né? Então, ela faz. Há pouco tempo, conversando com o vice-presidente Geraldo Alckmin, ele falou: não dá mais, eu não consigo mais falar com a Petrobras. O próprio vice-presidente. A gente fala, mas eles fazem do jeito que eles querem. Né? Eles compram o gás a 2,8 dólares e vendem por 14. Quer dizer, não dá para discutir, eles querem manter o lucro, mas esse lucro que eles mantêm é acima, eles vão distribuir os dividendos, as condições deles, tudo bem, é uma empresa normal, mas
como ela não tem alguém para competir, ela bota o preço que ela quer e não consegue. O próprio Geraldo Alckmin, em conversa conosco, não só comigo, mas com outros representantes, tudo, como o pessoal da indústria, o pessoal também, deputados que estavam lá, senadores, o próprio vice-presidente falou: não dá para conversar, os caras não cedem de jeito nenhum. Então, isso daí leva a quê? Aquele núcleozinho que acontece ali, que a Petrobras é um núcleo, é um governo separado, faz o que quer desse país. Interessante que, muito rapidamente, entre os prefeitos que estão nessa reunião, está o prefeito Seta Nascimento, que foi eleito agora em Cubatão. Eu sei que não vai ter oportunidade, mas ele poderia levar ao conhecimento de um ministro ou do presidente Lula. Eu sei que é difícil, mas ele poderia tentar para mostrar essa realidade, porque quando você fala de uma indústria que está para fechar com 600 funcionários, eu fico imaginando 600 famílias, além dos indiretos, né, Herbert? Seriam 300 diretos e 300 indiretos. Ah, tá. E tudo isso envolvendo as famílias, são pessoas que dependem do sustento. Sim. Na verdade, nesse momento, já aconteceu, já foi encerrada a atividade. Então, você pode reafirmar aqui nos microfones da CBN que uma indústria de Cubatão encerrou suas atividades no dia de hoje. Exatamente. No dia de hoje encerrou as atividades e com isso daí nós vamos ter, lógico, mais um problema de desemprego, porque temos esse número de pessoas que naturalmente elas compravam no mercado, elas pagavam suas contas naturalmente, e hoje nós vamos ter uma condição de desemprego em cadeia, né? Aquele efeito dominó que a gente sabe que tem. Então é uma situação. Agora, como falo, é uma questão de falta de procedimentos, né? Falta de procedimentos. Falar não é nenhuma surpresa, eu estou falando aqui, estou falando sem surpresa nenhuma, tá? A gente vem falando isso há anos que vem falando. Olha, foi só agora? Não, eu tive o fechamento da Adubo Estrevo, nós tivemos o fechamento da Solo Rico, tá? Nós tivemos já fechamento de diversas fábricas aqui em Cubatão, e principalmente na área de fertilizantes. Isso já aconteceu diversas vezes. Então, vem acontecendo, a gente vem falando dessa situação. Eu acho que eu sou até chato, porque eu sempre falo sobre isso daí, mas eu acho que eu tenho Lógico. eu tenho aquele defeito de Cassandra, né? Cassandra era uma pitonisa que acertava todas as suas previsões, mas ninguém acreditava nela, né? Então a gente vem falando, vai acontecer, e está acontecendo gradativamente. Lembra também que era o polo de Cubatão? O polo de Cubatão era pujante, era imenso, tudo. Hoje nós temos uma redução brutal E do isso número se de reflete trabalhadores. em Cubatão, onde está instalado, e ainda nós temos a reforma tributária, que Cubatão vai Sim. perder significativamente. Vai perder, todos os municípios vão perder receita. Então é uma situação que vai acontecer. Então a questão social que hoje está a cargo dos municípios vai perder a entrada de capital, tudo. Então vamos reduzir. Agora vai ficar todo mundo com pires na mão lá no governo federal, né? Herbert, eu quero agradecer sua participação, parabenizar a sua representatividade à frente do Sindicato dos Químicos. A gente vai voltar com esse tema, mas eu fiquei muito triste em saber que mais uma indústria encerra suas atividades na cidade de Cubatão no dia de hoje. Isso é lamentável ver isso. A gente vai voltar com esse tema aqui no Jornal da CBN, Herbert. Eu sei que você tem um compromisso, vou liberá-lo, porque você é uma grande liderança sindical, eu não quero que você se atrase dos seus compromissos. Obrigado por atender a CBN. Bom, eu que agradeço, Douglas. Hoje eu estou meio ácido assim, né? Não. Mas eu acho que eu tenho motivo para estar ácido aí. Muitos motivos. Conversamos com Herbert Passos Filho, presidente do Sindicato dos Químicos, aqui no Jornal da CBN. Vamos ao Estúdio 2 com a Karina Faleiros, é o Giro CBN. Karina, começando por qual cidade?